Naquela noite chuvosa em Lisboa, o estagiário Rafael, que eu sempre vi como o rapaz mais tímido e reservado da agência, puxou-me para debaixo do toldo de um café antigo na Rua Augusta e beijou-me com uma intensidade que me deixou sem fôlego. O meu coração, que eu julgava blindado há anos para proteger a carreira e a família, acelerou de forma incontrolável, enquanto a chuva caía forte à nossa volta, lavando as ruas empedradas e misturando-se com o meu suor frio de pânico puro. Eu, Alexandre Mendes, diretor de marketing da Luz Criativa, uma agência respeitada no centro da cidade, nunca imaginei que o jovem de 24 anos vindo do Alentejo, sempre de olhos baixos nas reuniões, guardaria um segredo tão explosivo. Ele afastou-se ligeiramente, os olhos castanhos fixos nos meus, cheios de uma coragem que eu não reconhecia. Desculpa, Alexandre, mas eu não aguento mais fingir, murmurou ele, a voz tremendo ligeiramente apesar da ousadia do gesto. A festa da agência tinha terminado a 1 hora, no terraço de um restaurante com vista para o Tejo, e eu tinha ficado para trás a fechar uns relatórios no escritório. Rafael ofereceu-se para ajudar, como sempre fazia, com aquela timidez que me fazia sorrir por dentro. Mas agora, ali na rua deserta, tudo mudara. Eu recuei um passo, a gravata molhada colada ao peito, o casaco a pingar. Rafael, isto não pode acontecer, balbuciei, olhando em volta como se alguém nos pudesse ver, mesmo com a chuva a esconder-nos do mundo. Ele baixou a cabeça, mas não se afastou. Eu sei que sou só o estagiário. Mas desde o primeiro dia que te vejo, sinto que há algo mais. Tu olhas para mim como se entendesses o que eu sinto, mesmo sem dizeres nada. As palavras dele acertaram-me como um soco. Há meses que eu notava a dedicação dele, as sugestões inteligentes nas campanhas, o sorriso tímido quando eu elogiava o trabalho. Mas eu era o chefe, 35 anos, solteiro por escolha, ou pelo menos era o que dizia a todos. A minha família em Braga esperava que eu trouxesse uma noiva qualquer dia, como meu irmão mais novo fizera. A sociedade em Portugal podia ser aberta em Lisboa, com as paradas do orgulho a encherem as ruas, mas no meu círculo profissional e familiar, o silêncio era a regra. Voltei para casa naquela noite de táxi, a mente a mil, o beijo ainda a queimar nos lábios. No dia seguinte, no escritório moderno da Avenida da Liberdade, evitei-o como se ele fosse uma sombra perigosa. As reuniões da manhã correram normais, mas eu sentia os olhos dele em mim durante a apresentação da nova campanha para uma marca de vinhos do Douro. Rafael sentou-se ao fundo, como sempre, tomando notas com a caneta a tremer ligeiramente. Ao almoço, no café da esquina, o meu colega João, o designer principal e meu amigo de longa data, notou o meu ar distante. Estás bem, Alex? Pareces que viste um fantasma. Eu forcei um sorriso. Só cansaço da festa de ontem. Mas por dentro, o pânico crescia. Como ia trabalhar com ele agora? Como ia fingir que nada mudara? Rafael aproximou-se à tarde com uma proposta para o projeto, a voz baixa e profissional. Pensei que podíamos ajustar o conceito visual, Alexandre. O que achas? Os nossos dedos roçaram quando peguei no papel, e eu retirei a mão como se queimasse. Bom trabalho, Rafael. Continua assim. Ele assentiu, magoado nos olhos, e afastou-se. A semana seguinte foi um inferno de tensão silenciosa. Eu delegava tarefas através de e-mails, evitava os corredores onde ele podia aparecer. Mas Lisboa não perdoa o isolamento, a cidade pulsava à nossa volta, com os elétricos a subirem a baixa, os turistas a encherem o Rossio, e eu sentia-me preso no meu próprio medo. Uma noite, sozinho no apartamento em Campo de Ourique, olhei para as fotos da família na prateleira. O meu pai, rigoroso engenheiro reformado, sempre a dizer que homens são homens. A minha mãe, a sonhar com netos. Como contar-lhes que o beijo de um estagiário tímido tinha aberto uma porta que eu mantinha trancada há 15 anos? Rafael, por sua vez, mergulhou no trabalho, mas eu via as olheiras dele nas videochamadas. Ele viera para Lisboa estudar design na Faculdade de Belas Artes, fugindo de uma aldeia pequena onde o silêncio sobre a sua orientação era ainda mais pesado. Eu não sabia disso ainda, mas o destino ia forçar-nos a enfrentar tudo. Na sexta-feira, o chefe da agência anunciou um projeto urgente, uma campanha para uma fundação de apoio à diversidade, ironia do destino. E nós fomos emparelhados. Vocês formam uma boa equipa, disse ele, sem saber o que tinha provocado. Eu engoli em seco. Rafael olhou-me diretamente pela primeira vez em dias. Vamos fazer isto bem, Alexandre. E assim começou a nossa dança perigosa, onde cada palavra, cada olhar, carregava o peso do que não dizíamos. A chuva de Lisboa continuava a cair lá fora, lavando as ruas, mas não o turbilhão dentro de mim. O projeto da campanha para a Fundação avançou com reuniões diárias na sala de vidro com vista para a Avenida da Liberdade, onde o trânsito de Lisboa fluía como um rio constante. Rafael apresentava ideias com uma clareza surpreendente, os desenhos digitais a mostrarem cores vibrantes e mensagens de inclusão que pareciam falar diretamente para o meu conflito interno.
Eu aprovava com acenos curtos, tentando manter a distância profissional, mas o seu perfume leve de lavanda misturava-se com o ar-condicionado e confundia-me. O que achas deste slogan, Alexandre? Ser quem somos é a maior força, perguntou ele uma tarde, a voz suave mas firme. Eu olhei para o ecrã, depois para ele, e por um segundo vi o rapaz vulnerável por trás da timidez inicial. É forte. Mas precisamos de equilibrar com o público empresarial. Ele sorriu ligeiramente, o primeiro sorriso verdadeiro em dias, e algo dentro de mim cedeu. Depois da reunião, ficámos sozinhos a rever os ficheiros. Desculpa pela outra noite, disse ele de repente, baixando os olhos para o teclado. Eu não queria colocar-te em posição difícil. Só eu sinto que tu entendes, Alexandre. Eu cresci num lugar onde esconder era sobrevivência. Vim para Lisboa para ser livre, mas o medo ainda vem. As palavras dele ecoaram as minhas próprias noites em claro. Eu hesitei, depois respondi, eu também tenho os meus medos, Rafael. A família, o trabalho não é fácil. Foi a primeira vez que admiti algo assim em voz alta. Saímos do escritório juntos, caminhando pela baixa iluminada pelos candeeiros antigos. A chuva tinha parado, deixando o ar fresco com cheiro a asfalto molhado. Falámos de coisas leves, o fado no bairro alto, os pastéis de Belém que ele adorava, mas por baixo corria uma corrente de compreensão mútua. No fim de semana, o projeto exigiu uma ida a Sintra para fotografias de localização. O comboio partiu da estação do Rossio, e sentámo-nos lado a lado, o silêncio confortável pela primeira vez. Em Sintra, entre os palácios de conto de fadas e a neblina que envolvia a serra, caminhámos pelos jardins de Monserrate. Aqui sinto-me pequeno perante tanta beleza, disse Rafael, parando junto a uma fonte antiga. Eu olhei para ele, o cabelo escuro úmido da neblina, os olhos brilhantes. Tu não és pequeno, Rafael. O teu talento, a tua coragem impressionam-me. Ele virou-se, e por um momento os nossos rostos ficaram perto. Mas eu recuei, o medo voltando. Não podemos, murmurei. Ele assentiu, magoado mas compreensivo. Eu espero, Alexandre. Sem pressão. De volta a Lisboa, a tensão no escritório cresceu quando o meu amigo João comentou casualmente, vocês os dois parecem mais próximos. Boa equipa. Eu ri-me forçado, mas o pânico instalou-se. E se alguém descobrisse? A minha promoção pendente dependia da imagem impecável. Rafael, entretanto, mostrava crescimento, falava com colegas com mais confiança, defendia as suas ideias nas reuniões. Uma noite, depois de um deadline apertado, ele deixou um bilhete na minha mesa, obrigado por me dar espaço para crescer. Seja o que for, estou aqui. Eu guardei na carteira, o coração apertado. A família ligou nesse fim de semana, a minha mãe perguntando quando ia a Braga para o aniversário do pai. Traz alguém especial, filho, disse ela, inocente. Eu menti, como sempre. Mas o beijo na chuva não saía da minha cabeça, e Rafael estava a tornar-se mais do que um estagiário, um espelho do que eu podia ser. O projeto avançava, mas o meu mundo interior desmoronava lentamente, peça a peça. A campanha ganhou forma com uma apresentação para o cliente no Mirador da Senhora do Monte, onde a vista de Lisboa ao pôr do sol pintava a cidade de ouro e rosa. Rafael e eu apresentámos juntos, as nossas vozes complementando-se de forma natural, e o cliente aplaudiu. Depois, sozinhos no mirador, o vento leva a agitar as árvores, ele tocou-me o braço. Fizemos isto juntos, Alexandre. Sentes o mesmo? Eu olhei para a ponte 25 de Abril ao longe, o rio Tejo brilhando. Sinto, Rafael. Mas o medo ele não me larga. Ele não insistiu, apenas ficou ao meu lado, o ombro roçando o meu, e pela primeira vez não me afastei. Os dias seguintes trouxeram uma viagem de equipa a Porto para uma extensão do projeto. No comboio, sentámo-nos juntos, e ele contou-me sobre a infância no Alentejo, o pai rigoroso, a mãe silenciosa, as noites a questionar-se sozinho. Eu saí de lá para não me perder, disse ele. Eu abri-me um pouco, o meu pai a pressionar-me para o futebol e namoradas, a carreira como escudo. Em Porto, durante um passeio pelas margens do Douro, partilhámos um vinho do Porto num bar tranquilo. Os dedos roçaram quando pegámos nos copos, e o calor subiu-me ao rosto. Tu fazes-me querer ser melhor, admiti baixinho. Ele sorriu, os olhos cheios de esperança. De volta a Lisboa, a rotina do escritório misturava-se com momentos roubados, cafés rápidos no Chiado, conversas profundas sobre livros e filmes. O meu amigo João começou a suspeitar. Alex, estás diferente. Mais leve. É o Rafael. Eu neguei, mas o rubor traiu-me. A crise familiar veio inesperada, o meu pai teve um problema de saúde e eu fui a Braga. Lá, as perguntas da mãe sobre a minha vida solitária apertaram-me o peito. Filho, a vida passa rápido.
Arranja uma boa rapariga. Eu voltei a Lisboa abalado, e Rafael notou. Encontrámo-nos num banco do Jardim da Estrela, pomos a voar à volta. Conta-me, pediu ele. Eu desabafei, as lágrimas contidas. Ele abraçou-me, um abraço forte e quente, sem palavras. Não estás sozinho, Alexandre. Aquela noite marcou uma viragem, comecei a imaginar um futuro onde não escondia. Mas o trabalho complicou-se quando um colega invejoso, o Carlos do departamento financeiro, viu-nos a conversar tarde no escritório e espalhou um rumor subtil. O chefe e o estagiário parecem muito próximos, não acham? Os olhares mudaram. Rafael enfrentou com calma, o nosso trabalho fala por si. A sua força inspirou-me. Num fim de semana em Cascais, alugámos bicicletas e pedalámos pela costa, o vento do mar a limpar as dúvidas. Parámos numa praia, sentados na areia, e ele disse, eu amo-te, Alexandre, mas respeito o teu tempo. Eu segurei-lhe a mão. Estou a tentar, Rafael. Estou a tentar acordar. A cidade de Lisboa testemunhava o nosso crescimento lento, os elétricos a tilintar como sinos de esperança. O rumor no escritório ganhou força, e eu convoquei uma reunião privada com o diretor para esclarecer. É só profissional, menti, o coração pesado. Rafael apoiou-me, mas via dor nos seus olhos depois. Para compensar, organizei um jantar discreto no meu apartamento, com vista para o castelo de São Jorge iluminado. Cozinhei bacalhau, ele trouxe vinho do Alentejo. Falámos até tarde sobre sonhos, ele queria abrir o próprio estúdio de design, eu sonhava em liderar projetos independentes. Juntos podíamos, disse ele, e pela primeira vez eu não neguei. Mas a pressão familiar explodiu quando os meus pais anunciaram uma visita surpresa a Lisboa para um fim de semana. Eu entrei em pânico, arrumando o apartamento para esconder qualquer vestígio. Rafael entendeu e afastou-se, mas o vazio doeu. Durante o almoço em Belém, com os pastéis quentes na mesa, a minha mãe comentou, estás mais feliz, filho? Há alguém? Eu gaguejei uma resposta vaga. O pai, mais direto, não percas tempo com indecisões. À noite, sozinho, liguei a Rafael. Vem cá. Ele veio, e sentámo-nos no sofá, as cabeças encostadas. Eu não quero perder-te por causa deles, confessei. Ele beijou-me a testa. Não vais. A visita terminou, mas deixou marcas. No trabalho, o Carlos confrontou-me abertamente num corredor. Se há algo, melhor resolver antes que afete a agência. Eu defendi a nossa equipa, mas o medo voltou. Rafael, mostrando maturidade, propôs uma pausa no contacto pessoal para proteger as carreiras. Mas o meu coração continua, disse ele. Eu aceitei, mas sofri. Uma noite, no bairro Alto, entre bares de fado, encontrei por acaso com amigos. Os olhares cruzaram-se, cheios de saudade. Mais tarde, ele mandou mensagem, sinto a tua falta. Eu respondi, também. O projeto aproximou-nos novamente numa apresentação em Coimbra, onde passeámos pela Universidade Antiga. Ali, longe de tudo, ele disse, tu mudaste-me, Alexandre. De tímido para alguém que luta pelo que quer. Eu apertei-lhe a mão. Tu despertaste-me. De volta, o diretor elogiou o nosso trabalho, ignorando rumores. Mas a traição veio quando o Carlos enviou um e-mail anónimo ao RH com suspeitas. A investigação interna começou, discreta mas assustadora. Rafael e eu reunimos-nos secretamente num café em Alfama, as luzes das casas antigas a piscar. Vamos enfrentar juntos, disse ele. Eu assenti, o amor a crescer mais forte que o medo. Lisboa, com as suas colinas e segredos, tornava-se palco da nossa resistência. A investigação do RH trouxe tensão máxima, entrevistas separadas, perguntas subtis sobre a relação profissional. Eu mantive a calma, destacando o mérito de Rafael. Ele, por sua vez, defendeu-se com dignidade, o Alexandre é um mentor, nada mais. Mas por dentro, o conflito rasgava-me. Uma noite, depois de uma sessão dura, confrontei o Carlos no parque de estacionamento. Por que isto? Inveja. Ele encolheu os ombros. Só justiça. A traição doeu mais porque éramos colegas há anos. Rafael consolou-me com uma caminhada pelo Parque Eduardo VII, as árvores altas testemunhando. Ele não define-nos. A crise familiar piorou quando o meu pai ligou, tendo ouvido rumores vagos através de conhecidos em Lisboa. O que se passa, filho? Fala como homem. Eu desabei ao telefone, admitindo pela primeira vez, pai, eu amo um homem. O Rafael. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido de decepção. Pensa bem, Alexandre. A família, desliguei, destroçado. Rafael veio ao meu apartamento, abraçando-me enquanto eu chorava.
Eu estou aqui. Sempre. Naquele momento, vi o seu crescimento, do tímido estagiário ao pilar de força. Decidimos enfrentar juntos, ele acompanhou-me a Braga no fim de semana seguinte. A conversa com os pais foi dura, lágrimas e palavras duras, mas a minha mãe, surpreendentemente, disse: se te faz feliz, filho, o pai precisava de tempo. De volta a Lisboa, o RH concluiu sem provas, mas o ambiente mudara. Eu decidi arriscar, numa reunião de equipa, anunciei publicamente o apoio à diversidade, olhando para Rafael. Ele sorriu, orgulhoso. Mas o clímax veio quando, num evento da agência no Cais do Sodré, o Carlos tentou humilhar-nos com uma piada. Rafael levantou-se: o respeito é para todos. Eu apoiei-o, e o diretor interveio a nosso favor. Naquela noite, sozinhos no Tejo, num barco turístico, o vento salgado no rosto, eu disse: eu escolho-te, Rafael. Acima de tudo. Ele beijou-me, um beijo suave e profundo. O sacrifício valer a pena, eu perder a ilusão de perfeição, ganhar a autenticidade. Os meses seguintes trouxeram estabilidade. Rafael terminou o estágio com distinção e ficou na agência como designer júnior. Eu assumi o novo cargo com a cabeça erguida, o armário aberto para quem quisesse ver. A família, lentamente, aceitava. O pai enviou uma mensagem simples: orgulho de ti, filho. Os amigos celebraram connosco num jantar no Barro Alto, fado ao fundo. Lisboa parecia mais brilhante, os elétricos a subirem as colinas como metáforas da nossa subida. Rafael e eu construímos uma rotina: cafés matinais no Chiado, fins de semana em Sintra a planejar o futuro, viagens curtas ao Algarve. O amor cresceu em camadas profundas, conversas sobre sonhos, apoio nos dias maus, risos nos bons. Eu aprendi a abraçar a vulnerabilidade, ele, a confiar sem medo. Uma tarde, no Mosteiro dos Jerónimos, sentados nos jardins, ele disse: tu foste o meu despertar, Alexandre. Eu respondi: e tu o meu. O conflito interno resolvera-se em paz, os preconceitos sociais transformados em lições de resiliência. A amizade com João fortalecera-se, e até o Carlos pediu desculpas, aprendendo com o erro. A nossa história não era perfeita, mas real, humana. Hoje, olhando para o Tejo do meu varandim, com Rafael ao lado, percebo que o beijo sob a chuva não foi o fim, mas o início de uma vida verdadeira. E agora, pergunto-vos, o amor verdadeiro entre dois homens pode superar todos os preconceitos sociais e profissionais sem deixar cicatrizes permanentes? Verdadeiro ou falso?